Levantai-vos, levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Primeira carta, queridos, de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, a partir do verso 14. Onde o apóstolo assim escreve à igreja em Corinto: portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a criteriosos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão e um só corpo, porque todos participamos de um único pão. Considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são também participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é aos demônios que sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vocês sejam associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e também da mesa dos demônios. Ou provocaremos zelo do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, sim o de outrem. Comei de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se algum dentre os incrédulos vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser, isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Consciência, digo, não a tua propriamente, mas a do outro, porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia. Se eu participo com ações de graça, porque hei de ser vituperado por causa daquilo que dou graça. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos tornei causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que muitos sejam salvos. Deus abençoe a leitura e também a meditação da sua palavra. Seguimos no argumento que Paulo está utilizando, empregando para a igreja de Corinto. Paulo trata daqueles irmãos, uma vez que Corinto era uma cidade idólatra, e a idolatria, ela era a cultura média daquela região, era muito comum qualquer cidadão de Corinto participar de atividades religiosas, mesmo que ele não fosse um religioso fervoroso, era o métier, era a prática convencional. Os templos eram encontros, lugares, os templos pagãos no caso, lugares de encontro social e também de atividade política. Por isso que era muito mais uma questão de cultura, de envolvimento com determinadas práticas pagãs. Quando Paulo começa a pregar, fruto da pregação de Paulo, muitos vão se converter e as suas relações políticas continuavam. Agora eles eram de Cristo, eram servos do Senhor, mas as relações sociais, as questões militares,
as atividades econômicas e o próprio desejo, o anseio de ser prestigiado nesses jantares que eram organizados dentro dos templos continuava. Era um aspecto de muito prestígio participar de determinados jantares, determinados encontros sociais regados à liturgia religiosa do paganismo grego. Aquilo chega ao conhecimento de Paulo. Nós já sabemos que quando Paulo escreve a carta, ele não estava em Corinto, ele é informado dos problemas que aquela igreja enfrentava. E um dos problemas que relataram para Paulo foi esse: Paulo, tem irmãos aqui da nossa igreja que estão frequentando o templo pagão, e frequentam o templo pagão participando inclusive dos banquetes, participando inclusive dos jantares que nós sabemos que estão sendo oferecidos no contexto de um ritual, oferecido a determinada entidade. Isso é correto? Devemos parar? Podemos continuar? Tem algum problema? Paulo, então, ele enfrenta essa situação que é apresentada para ele. Um aspecto da introdução dessa perícope é de que Paulo não deixa nenhuma pergunta sem resposta. Por mais desconfortável que determinado assunto pudesse ser, Paulo enfrentou. Paulo enfrentou o problema da divisão, um assunto delicado dentro de Corinto. Os muitos partidos, os muitos grupos que haviam dentro da igreja. Paulo enfrentou o caso extremamente delicado de incesto na igreja, quando um rapaz dormia com a sua madrasta. Ele enfrentou, ele não fingiu que não estava vendo, ele colocou a mão naquele problema e orienta a liderança da igreja a tratar daquele assunto. Paulo lida também agora com a questão de crentes que estavam frequentando rituais pagãos. Nos tempos contemporâneos do politicamente correto, muitos podem achar Paulo desagradável, deselegante. Muitos vão dizer: mas calma aí, assim como nós convidamos alguém para vir no culto, que é de uma outra religião, e ficamos felizes quando essas pessoas comparecem ao culto, porque nós cremos que Deus poderá falar com ela por meio da palavra, por meio do louvor, e elas serão abençoadas, quem sabe até se converterão. Não seria também uma via de mão dupla? Não seria também uma via ética? Não seria um comportamento civilizado ir quando convidado? No mundo politicamente correto, a resposta é sim. Nas Escrituras Sagradas, que é para nós a regra de fé e prática, a resposta de Paulo é categórica: não. Não. Nós não temos que frequentar culto algum oferecido a qualquer entidade. O único ente que nós acreditamos, e a palavra ente, ela foi banalizada no português, ente, entidade, a gente pensa logo em determinadas religiões de matriz afro, a palavra ente significa ser. O único ser digno de devoção, de atenção, de adoração e de envolvimento é o Senhor na Escritura Sagrada. Paulo vai dizer claramente não, participar de forma alguma. Ele, inclusive, tem o cuidado de estabelecer uma diferença de momento. Está na casa de alguém e uma comida que você sabe que foi sacrificada te é oferecida, você nem precisa perguntar como, porque aquele alimento, afinal de contas, vem de Deus. Se alguém sacrificou, problema de quem sacrificou. Agora, se esta pessoa dizer: olha, isso aí foi oferecido e nós estamos aqui nesse banquete, mesmo na minha casa, em homenagem. Paulo vai dizer: não coma por causa da consciência do outro, nem por causa da sua, por causa do outro. Ele estabelece essa diferença. Até pode comer, se isso não causar escândalo ao outro. Agora, ir no local do culto, do envolvimento litúrgico, Paulo diz categoricamente que não. E ele explica o porquê que ele diz não. Ele vai dizer que nós não podemos beber do cálice que é oferecido a demônios. E Paulo não tem nenhuma cerimônia em dar nome a dizer: olha, esta entidade grega que está sendo cultuada, por trás dela o que é um demônio. E nós não temos que participar de cultos oferecidos a demônios.
Nós não temos que participar de cálice dos demônios, nós não temos que comer nenhuma comida que seja oferecida a demônios. É a orientação que Paulo dá à igreja. O que nós extraímos dessa passagem? O que ela deixa para nós como ensinamento, como âncora, para que a nossa vida seja conduzida conforme Deus quer, nesse particular? A primeira lição que nós extraímos é que todo culto que tem que ser oferecido a qualquer ente deve ser evitado. O único digno de ser adorado, o único digno de envolvimento do nosso louvor, do nosso coração, o único ente digno de ser procurado, de ser temido, é o Senhor. Paulo vai dizer, inclusive, ele repete aqui o Salmo 24, verso 1: do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele é o único existente, é o único Deus verdadeiro. Ele é o único, portanto, que tem que ser adorado. Isso parece tão óbvio para quem já tem uma certa caminhada cristã, mas há, às vezes, a ideia de que é possível frequentar determinados lugares sem causar a frequência a esses lugares prejuízo algum. E para Paulo, todo prejuízo é causado quando o alvo do nosso temor, o alvo da nossa adoração não seja o único Deus digno de ser adorado, que é o Senhor dos exércitos, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Nós, como crentes, nos envolvemos apenas com aquilo que diz respeito ao Senhor. Eu já recebi perguntas: pastor, eu posso ir no batismo de um amigo na cachoeira de determinada religião? A resposta é não. Não tem nada a ver conosco, aquela consagração não tem relação com a gente, aquilo não é para nós. Ao contrário, nós é que temos que evangelizar. E aquele lugar, aquele ambiente é ambiente de devoção. E Paulo vai dizer: não, aquilo não é para vocês, não sentem nesse lugar, não sentem nessa mesa, não frequentem esse ambiente. E ele vai dizer que Deus é um Deus zeloso, que sente ciúme. Israel, inclusive, no Antigo Testamento, toda vez que ficou dividido na sua atenção entre Deus e outros ídolos de outras nações, por causa do contato que Israel tinha, pagou um preço alto. Deus é aquele que exige a exclusividade da atenção, da adoração e do temor. E é curioso que às vezes tememos mais essas entidades do que o Senhor. Tem crente que tem mais medo dessas entidades do que do Espírito de Deus, respeita mais, passa numa encruzilhada, tem um respeito tremendo, pede licença para poder passar, mesmo sendo crente. E às vezes no culto é uma irreverência imensa, respeita mais demônios do que o Espírito de Deus. E o Senhor Jesus vai dizer que Deus é aquele que, embora seja o Pai amoroso, aquele que salvou por meio do seu Filho o mundo, enviando o seu Filho para salvar, Ele é aquele que tem poder de lançar a alma e o corpo do homem na perdição eterna, tem o poder de lançar o homem no inferno. O próprio Senhor Jesus vai dizer isso, destacando, portanto, que Deus é aquele que tem que ser temido, o único que deve ser temido. Os demônios, quando se deparavam com o Senhor Jesus, eles tremiam, porque eles sabiam da sua origem, sabiam de onde ele vinha e sabia quem ele era. E nenhum deles proferiu nenhuma palavra leviana na presença do Senhor, nenhuma palavra inoportuna e nenhum comportamento inoportuno os demônios tiveram na presença do Senhor. Os demônios sabem quem é o Senhor e tremem por causa disso e batem em retirada na sua presença. Paulo está dizendo exatamente isso. Olha, ele é um Deus zeloso, ele é um Deus digno de ser temido, é um digno de ser adorado. Não compactuemos com nada que não diga respeito ao Senhor dos exércitos, aquele que nos salvou. Quando Paulo diz isso, ele quer lembrar a igreja de Corinto algumas coisas. Uma delas é de que agora, aqueles irmãos, eles eram propriedade exclusiva do Senhor. E o Senhor não aceitaria dividi-los com ninguém.
nem com nada. Eles agora pertencem a Deus, formam a nação santa, o povo de propriedade exclusiva da parte do Senhor. Ele tem zelo, ele tem cuidado. E essa exclusividade, e novamente citando esses tempos contemporâneos, onde a exclusividade de Cristo ela é negada. Hoje nós vivemos o tempo da inclusividade. A escola é inclusiva, a igreja tem que ser inclusiva, os grupos precisam ser inclusivos, e nessa inclusividade querem, com perdão aqui do trocadilho, incluir tudo. Tudo é inclusivo. Enquanto que a Bíblia Sagrada, ela fala de que há determinados expedientes e determinados nichos onde não há inclusividade, ao contrário, o que há é exclusividade. A salvação, por exemplo, ela é exclusiva e está depositada única e exclusivamente sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que salva. Não há outro que possa salvar, não há outro caminho de salvação que não seja Jesus Cristo. Isso significa dizer que aquele amigo, aquele parente piedoso, religioso, fervoroso, que tem um comportamento melhor do que muito crente que você conhece, ainda assim ele precisa conhecer Cristo, ainda que as obras dele sejam até melhores do que a sua, ainda que as obras dele sejam melhores do que a minha. Se alguém que não conhece Cristo produz obras de retidão melhores do que a nossa, o problema está em nós e não em Cristo, porque a nossa justiça, como diz o próprio Senhor Jesus no Sermão da Montanha, a nossa justiça deve sempre exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Alguém que não conhece Jesus não pode ser mais reto, mais íntegro, mais verdadeiro do que eu. Eu que tenho o Espírito Santo, que tive a experiência da conversão, preciso ter uma vida mais bonita e que seja mais impactante do que a vida de alguém que não conhece a Cristo. Se temos algum vizinho que mora no nosso condomínio, que mora na nossa rua, algum colega de trabalho que é um ateu, mas ele é mais reto, o caráter dele é mais íntegro do que o meu, o problema não está em Cristo, não está no cristianismo, o problema está em mim. Eu preciso exceder as boas obras e produzir fruto digno de arrependimento. Agora, essa retidão, essa integridade, essa firmeza de caráter não abre as portas do reino dos céus. Só Jesus Cristo. Isso é ridicularizado na academia, é ridicularizado na imprensa. Como é que pode? Somente Cristo, ninguém mais. E tantas religiões que existem no mundo, tantos e tantos seres, tantas e tantas entidades, não servem para nada. Paulo vai dizer na carta aos Coríntios que não servem para nada. Ele chega a dizer que nós sabemos que o ídolo nada é. Ele vai dizer, a partir do verso de número 18, considerai Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são também participantes do altar? Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que a eles sacrificam é a demônios que sacrificam. Ou seja, para Paulo não há serventia, utilidade alguma em qualquer entidade que não seja o Senhor Jesus. Novamente falando, entidade vem da palavra latina ente, ser. Todos os demais seres são falsos e inúteis para salvar, são ineficazes, são criações da mente desesperada do ser humano. Nós conhecemos essa história. O homem estava no Éden, se relacionava com o Senhor. Na viração do dia havia aquele encontro, aquela koinonia, aquela comunhão extraordinária. E por causa do pecado, o homem perde essa comunhão, perde o relacionamento. E diz o texto de Gênesis que ele é banido do Éden, ele é expulso.
E desde então, dessa expulsão, o homem tenta encontrar o caminho da árvore da vida, o homem tenta encontrar o caminho da comunhão, o homem tenta encontrar esse caminho de contato com Deus. E ele então cria as suas escadas, cria os seus caminhos, cria os seus ídolos, acreditando que possam ser pontos de contato com o céu. E Paulo vai dizer, aliás, Paulo não, mas a Escritura vai dizer, João vai dizer que o único que reconcilia o homem com Deus é Jesus Cristo. É o único caminho e não outros caminhos que só servem para levar o homem para longe da presença do Senhor. É um desespero. A religião, por mais bonita, e eu admito que haja religiões bem elaboradas, algumas bem interessantes, que pregam paz, que pregam harmonia, que falam de família, que ensinam o homem a trabalhar, a viver com honestidade, mas apesar desse conteúdo religioso, ela não leva o homem para a eternidade, porque Cristo é o único que é poderoso e capaz de salvar o pecador. Os membros da igreja de Corinto precisavam entender que agora o compromisso com Cristo está acima do compromisso social. Os banquetes que eram comuns, que faziam parte da vida social e que era a prática convencional, agora não poderiam mais ser frequentados. Era uma questão, o Gazinho falou aqui, questão de renúncia de Abraão, era a renúncia exigida, era elegante, era prestigioso participar daquele banquete, mas era ofensivo para Deus. Saía bem na foto, comparecendo naquela mesa, cheia de banquetes, de gente importante no meio daquele culto, mas aquilo desagradava ao Senhor. E Paulo, portanto, diz: quero ver até onde vai o compromisso de vocês. A partir do momento da conversão, esse ambiente é ofensivo para Deus. E é ofensivo porque, diferentemente dessas imagens, dessas estátuas, dessas esculturas que tem dentro do templo, ele é um Deus vivo. Ele não é um pedaço de pau inerte que não reage. Ele é vivo, ele se emociona, ele tem sentimento, ele tem zelo. E a palavra zelo aqui, mais uma vez citando, é uma tradução educada da sociedade bíblica, porque a palavra no hebraico mesmo é ciúme. Ele tem ciúme de vocês, não aceita dividir a presença de vocês com qualquer ideia de qualquer outro ser que possa ser alvo da atenção de vocês. É a exclusividade que a vida cristã impõe, não apenas sobre outros ídolos, mas sobre quaisquer outros interesses. Entre Cristo e qualquer interesse, Cristo. Entre Cristo e qualquer decisão, Cristo. Se qualquer decisão, qualquer caminho, qualquer direção, qualquer envolvimento nos levar para longe das influências de Cristo, eu rompo com essas possibilidades e eu fico com Cristo. A igreja, ela precisa ser sal do mundo e luz da terra e sal do mundo. E isso vai levar a igreja a, de vez em quando, ter uma mensagem impopular. E às vezes nos forçamos, nos preocupamos em transmitir uma mensagem de que somos moderados o tempo todo, equilibrados o tempo todo, e o crente tem que ter a palavra moderada mesmo, mas isso não pode sacrificar a verdade. Podemos ser brandos e devemos ser brandos, podemos ser amorosos na nossa evangelização, mas o teu amor, o meu amor, a nossa brandura, a nossa doçura na hora de evangelizar alguém não pode ocultar a verdade. Só Cristo salva, e se só Cristo salva, significa que o Deus dele, a entidade dele, a religião dele não salva. É impopular, caímos nas piadas da roda, ficamos excluídos dos grupos, quando assim afirmamos, mas esse é o preço que se paga para ser crente. Amamos, falamos do amor de Deus, socorremos, ajudamos, mas na hora de falar a verdade, ainda que encontremos a melhor forma
de apresentar a verdade tem que ser dita, e em alguns momentos você será confrontado. Paulo está tirando os coríntios daquela ideia de que vocês podem estar bem com Cristo e bem com Afrodite, que era a deusa do amor, a deusa do sexo, da sexualidade. Paulo está tirando a ideia de que é possível estar bem com Cristo e bem com Baco, o deus da orgia, do vinho. Ele está tirando a ideia de que é possível ser de Cristo e ser de Diana ao mesmo tempo. Não há meio termo, não há lá e cá, não é mais ou menos Cristo e mais ou menos outras religiões. Cristo não aceita e Deus o Pai não aceita nada que não seja totalidade, exclusividade. Temos um problema, o mundo não aceita isso. É uma mensagem popular, não é politicamente correta, é desagradável, é inadequada nesses tempos de inclusividade. Mas aí chegou o momento da gente tomar a decisão. Ou a gente fica bem com a sociedade, a gente fica bem com a sociologia, a gente fica bem com a roda de antropólogos, a gente faz sucesso na mídia com os artistas, ou a gente fica bem com Cristo. Em diversos momentos, esta exigência não é feita. No aniversário de um primo, sair para jantar com a equipe de trabalho, participar de um happy hour na sexta-feira com a equipe, não é problema. Seja firme, mas não seja mala. A Bíblia não diz, Gidauro, seja um mala. Temos que ser agradáveis. Mas se, usando a linguagem do futebol, se a bola quicar na minha frente, eu tenho que dizer, senão eu não posso ter medo de ficar mal com a turma, se eu determinar, falar claramente, quando determinados assuntos que exigem exclusividade cristã for aparecido. É isso que Paulo está dizendo. Sejam crentes, sejam de Cristo. Jantar na casa de um amigo em que uma carne foi sacrificada, não tem nenhum problema, coma, nem pergunte de onde vem, é o que ele diz. Agora, ir lá no culto, ficar bem com a turma, tirar uma foto, ficar bem com a sociedade pagã, eles achando que você é mais um pagão entre eles, não. Porque Deus tem ciúme de vós, porque vocês são de Cristo. E não há comunhão entre Cristo e demônios. Somos de Cristo. Isso exige renúncia, isso exige exclusividade, isso exige dedicação integral e isso exige desconforto social em alguns momentos. Fazer parte da roda de piada dos amigos. Se você quiser ser bem visto, o cara legal o tempo todo, você vai ter que sacrificar a verdade. Que olhem para nós e vejam em nós as nossas boas obras. E não porque a gente deixa de dizer o que a gente pensa na hora em que isso é necessário. Mas é como eu disse, a gente não pode errar o tom. Existe crente chato, existe crente desagradável, existe crente mala. E a Bíblia em nenhum momento diz que a gente tem que ser assim. Alguém aqui acredita que Cristo era mala, desagradável? A multidão andava correndo atrás de Cristo. Era abençoador. Era alguém agradabilíssimo. Mas ele dizia algumas verdades quando a verdade precisava ser dita. Ele chegou para uma mulher que precisava que a sua filha fosse liberta, e ela não era uma israelita. Ele disse, olha, eu vim para a comunidade de Israel, primeiro. E a mulher Ciro-fenícia, ela é Ciro, ela é síria, ela não era judia, era síria. Síria-fenícia. Fazia parte, portanto, do grupo dos gentios, que seriam alcançados a partir do ministério de Paulo. Quando Cristo anda, Paulo não se converteu ainda. Israel, primeiramente, tinha que rejeitar o Messias para que a graça pudesse ser estendida a
todos os homens, aos japoneses, aos árabes, ali no tempo de Cristo encarnado e andando, ainda não. Ele era para a comunidade de Israel. E ele diz, sem sombra, sem meias verdades, olha, não é correto que eu dê a bênção que está destinada a Israel para os cachorrinhos. E aí a mulher dá uma resposta que alegra o coração de Jesus. Ela vai dizer, Senhor, mas da mesa dos donos, os cachorrinhos comem. Em outras palavras, o que ela está dizendo, eu sei que a bênção é para Israel, mas eu estou aqui. Não sobra nada para mim. Aí Jesus, mulher, nem em Israel eu vi tamanha fé. E cura a filha, liberta a filha daquela mulher. Mas ele diz, eu vim para Israel. Não tem meia-verdade, não tem politicamente correto com Jesus. Ele chega para os fariseus e ele diz para os fariseus exatamente aquilo que eles precisavam. E os fariseus eram uma classe... Hoje nós temos antipatia profunda dos fariseus, parece que era fácil. Mas os fariseus tinham muita reputação em Israel, eles eram os heróis. Quando aconteceu a invasão de Nabucodonosor, quase 500 anos antes do nascimento de Cristo, e Israel foi despatriado e foram para a Babilônia, e ficaram milhares de quilômetros distantes, foi justamente o período histórico em que surgem os fariseus. E a finalidade dos fariseus foi, já que não tem templo para cultuar, porque o templo foi destruído por Nabucodonosor, e nós estamos numa outra nação, e não dá para sair daqui dessa nação Babilônia e ir lá para Israel adorar, vamos criar uma casa de oração e de ensino. Essa casa de oração e de ensino, eu e você, baseado no Novo Testamento, chamamos de sinagoga, liderada por 12 judeus, e tem lá um rabino. Esses 12 judeus eram os fariseus, e a cultura de Israel, a religião israelita foi preservada por tanto tempo por causa justamente desses fariseus, que ensinaram a língua hebraica em terra estrangeira. Eram heróis, campeões da nação, mas se desviaram, tornaram-se uma elite indiferente, distante do povo. Jesus, quando nasce, o grupo já estava desviado da sua função original. E ele é duro com os fariseus, mas ele é duro também com o povo também. O povo estava, se tinha gente vendendo utensílios no templo, é porque tinha gente comprando. E Jesus repreende todo mundo, o vendedor e o comprador. Na hora da multiplicação dos pães e dos peixes, ele olha para aquela multidão e percebe que havia um espírito de interesse. Gente que estava atrás dele só para poder se saciar, não tinha nenhum compromisso com ele, não queria nada com ele, queria comer. Ele olha, se compadece, como diz o texto, presta atenção o povo comendo, mas ele diz algo depois que ele percebe, quando ele discerne intenções, ele diz assim, vocês estão se fartando, estão comendo? Mataram a fome de vocês? Eu multipliquei o pão e o peixe. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, esse pão é perecível. Se vocês comerem esse pão e voltarem para casa, acabou. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, vocês têm que comer também a minha carne, beber o meu sangue, ou seja, ter comunhão profunda comigo. E a multidão se dispersa, porque grande parte da multidão queria o pão perecível mesmo, não queria o pão vivo que desceu do céu. Não tem politicamente correto com Cristo, tem misericórdia, tem amor, tem afeto, tem acolhimento, mas tem verdade. Nós falamos muito da mulher que foi livrada do seu apedrejamento, e pela misericórdia do Senhor ela foi de fato, porque era uma mulher adúltera, mas quando ele a libera, antes de liberar, eu vou dizer só uma coisa para você, protegi você, não deixei que o povo te apedrejasse, porque era hipocrisia, quem se deitava contigo queria te matar, hipocrisia deles. Mas eu tenho palavra para você também, para com isso. Para de se deitar com um homem que não te pertence, um homem que não é teu marido. Vá e não peques mais. Não tem em Cristo a menor preocupação com o politicamente correto. Falando pela terceira vez, correndo o risco de ser repetitivo. Não seja desagradável. Não seja mala.
Não seja um crente insuportável, porque ninguém aguenta, nem nós que somos crentes gostamos de gente enjoada, mas seja verdadeiro. E quando chegar aquele momento em que verdades claríssimas precisarem ser ditas, diga, porque Paulo fez isso em Corinto: olha, não frequente banquete de ídolo. Mas é para São Fulano. Paulo vai dizer: não tem nada de São Fulano, não. É para demônio mesmo. Mas é para aquela deusa. Não tem deusa nenhuma, não. É para demônio. São demônios. Não tem nada da parte do Espírito de Deus ali. Vai fazer o que ali? Vai fazer o que lá? A única coisa que vai conseguir é incomodar o Senhor e trazer dano, prejuízo espiritual para a tua vida. Porque assim Deus determinou, e se assim Ele determinou, é assim que Ele quer. E como dizia o saudoso pastor Fanini, Deus não se entende, Deus não se interroga, Deus se obedece. Se Ele quer exclusividade, e Ele tem todo o direito, porque Ele deu o seu Filho por nós, exclusividade é o que Ele terá, de devoção, de paixão, de oração e de envolvimento. Paulo também vai dizer nessa carta que tudo deve ser feito sempre para a glória de Deus. A glória de Deus é o crivo da nossa decisão. Ir nos banquetes alegrava a galera de Corinto, mas desagradava o Senhor. Ir para os banquetes em Corinto era ter acesso a comida e bebida de boa qualidade em abundância, mas desagradava ao Senhor. É como se Paulo quisesse dizer: você vai agradar a si mesmo ou vai agradar o Senhor? Bons são os momentos, boas são as decisões, bons são os caminhos que, quando nós queremos, aquilo que queremos também é da vontade de Deus. Isso é uma bênção. Você quer mudar de emprego, e emprego é da vontade do Senhor. Você está mudando de cidade e aquela mudança é da vontade do Senhor. Você está mudando de estado e aquela mudança é da vontade do Senhor. O rapaz está apaixonado por uma menina e é da vontade do Senhor que namora aquela menina. Isso é uma maravilha. Quando a nossa vontade concorda, coincide com a vontade do Todo-Poderoso. O problema é quando ela confronta. E todos nós sabemos quando os nossos interesses, os nossos e os do Senhor colidem. Porque o Espírito Santo é um Espírito vivo, ele fala, ele incomoda. A luz vermelha acende, a gente fica sem paz. A gente quer, mas o Senhor não quer. Isso é terrível. A gente quer ir numa direção, o Senhor diz: não quero. E não adianta insistir, porque a gente sabe que se insistirmos, colheremos os resultados da desobediência, do seu desagrado. O que Paulo está dizendo para os irmãos ali em Corinto é que o critério de qualquer decisão, verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A decisão redunda em glória, agrada ao Senhor, Ele se alegrará, Ele dará louvor, Ele aprova o caminho, Ele coloca o seu selo de aprovação. Então siga firme, vá embora. Mas se alegra os homens, alegra a família, alegra os pais, alegra os filhos, alegra o marido, alegra a esposa, alegra o patrão, alegra o empregado, todo mundo vai aplaudir e Deus vai repudiar. À luz da Bíblia, não faça. Ainda que crie desconfortos sociais, ainda que crie desconfortos familiares, ainda que crie problemas entre você e a pessoa que você ama, ainda que crie dificuldades entre você e o seu sócio, ainda que tenha aquela conversa que é difícil de olhar nos olhos. Como que você vai dizer que você não vai fechar determinado contrato porque você está incomodado no coração? Para o sócio que é incrédulo, um negócio super vantajoso,
Como que você pode dizer para o patrão que não vai fechar aquele contrato que vai trazer tanto para a empresa, porque você sabe que o caminho que está sendo colocado diante de você é um caminho que desagrada a Deus? Falar isso para um colega, para um coordenador, para um patrão que é crente, ele entende. Agora um incrédulo fica mal com o patrão? Fica mal com o sócio? Fica mal com o cliente? Com quem ficaremos em paz? Com o Senhor ou com o nosso entorno? A quem obedeceremos mais? Aos pais ou ao Senhor? O pai investe a vida inteira o filho para ser engenheiro, advogado, médico. De repente, num culto, o jovem é chamado para o campo missionário, para viver de oferta. E ministério congregacional, que é mais difícil ainda. O pai não sonhou isso. Mas o filho vai obedecer a quem? Aos anseios bons do pai? Ou vai obedecer ao chamado irresistível do Espírito de Deus e alegrar a Deus? O moço bom, sonho da família, apaixonado pela filha, sonho de qualquer sogro, sonho de qualquer sogra. Tem aquele moço casando com a filha, mas o moço não é do Senhor. E a moça sabe, porque o Espírito fala com ela. E seguir é seguir numa tragédia de curto prazo, porque o Senhor não tem o seu selo de aprovação. Ou então desagradar todo mundo, ninguém entender nada, mas agradar o Senhor. Novamente estando no lugarzinho aqui, o chamado de Abraão, sai do conforto da parentela, deixa a casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei, e no hebraico está realmente no futuro, ou seja, sai do certo pelo duvidoso, ou não duvidoso, porque nada que vem do Senhor é duvidoso, por aquilo que você não sabe ainda, que eu vou te mostrar só lá na frente. Imagina Abraão tendo que convencer os pares de que uma voz falou com ele, e ele sabe que aquela voz tem que ser obedecida, ele tem que deixar aquela terra que era a terra do pai dele. Deve ter sido uma conversa bem esquisita. Eu contei algumas vezes aqui, quem tem mais tempo na igreja vai lembrar, já citei várias vezes o caso da Priscila, que foi minha colega de seminário, com chamado para Angola, enfermeira, trabalhava na fundação, o McDonald's tem uma fundação chamada Fundação McDonald's, que coloca muito dinheiro em hospitais e tudo. Ela trabalhava nessa fundação, ela era bolsista, se formou. E namorava um rapaz, líder do louvor da igreja congregacional de Queimados, ambos crentes, o que torna a coisa mais difícil. Móveis comprados, terreno comprados, móveis guardados na casa dela e na casa dele, esperando a casa ser erguida para colocar os móveis, marcar a data do casamento. De repente o Espírito de Deus fala a Priscila: Priscila, termina. E falou termina porque naquela semana o noivo dela chegou assim: olha, eu te amo, mas eu não quero ir para Angola, eu não tenho chamado missionário nenhum, eu quero viver aqui no Brasil, eu quero servir aqui, em Queimados, na nossa igreja, não tem chamado. E o rapaz não tinha mesmo, o rapaz não tinha nenhuma culpa. E ela teve que terminar o namoro, porque ninguém entendeu nada, mas alegrou o Senhor. Como eu disse, bom quando nós não temos essas escolhas, quando o que a gente quer coincide com o que Deus quer, aí é o melhor dos mundos. Aí, como dizia o antigo personagem do Chico Anísio, né? Você vai para a galera, você se alegra, está feliz da vida. Mas quando não, quando os caminhos do Senhor são outros, é isso que Paulo demonstra para os irmãos da igreja de Corinto. Não sentem em rodas, em mesas, banquetes, lugares que não pertencem ao Senhor. Vocês são de Cristo. Vivam como alguém que entendeu que agora
é propriedade exclusiva. Faça tudo para a glória do Senhor, ainda que seja alvo de escárnio, ainda que te chamem de louco. Vocês conhecem a missionária Sandra Roger? A Sandra Roger, pouca gente sabe disso. A Sandra Roger, ela era executiva da Souza Cruz, maior fabricante na América Latina de cigarros. Executiva. Um empregaço, um salário, isso na década de 80. Deus a chamou para ser missionária. A missionária Sandra Roger, que a gente admira. A mulher, quem já participou de projetos com ela sabe a potência que aquela mulher é. Mulher de Deus. E ela largou. Porque naquele momento o Espírito a desafiou, sai daí. E não teve salário, benefício, reputação, condição social, prestígio que trabalhar numa das maiores companhias da América Latina pudesse conceder, porque o Espírito Santo havia chamado. A vida cristã, irmãos, em muitos momentos ela é confortável no sentido do desfrute das bênçãos de Deus. Ainda bem que a fé cristã não é vale da sombra da morte o tempo todo. A vida cristã é sentar na casa de um amigo e tomar um café com ele, receber gente que a gente ama na nossa casa, é viajar com a família, Deus está nisso, é trabalhar e ganhar o teu salário, você pagar as suas contas, comprar o seu apartamento, comprar o seu carro, fazer um agrado para a filha, celebrar os seus 15 anos, mandar para a Disney. Fé cristã é isso também. Não é tortura, espinho e abrolhos o tempo todo. Tem pomar, tem jardim, tem coisa boa, tem terra que mana leite e mel. Mas há os momentos em que as decisões se colocam. E aí a gente tem que demonstrar que nós somos do Senhor. Paulo está dizendo, demonstrem. Eu sei que é bonito, prestigioso participar desses banquetes que não são só religiosos, mas são eventos sociais, eventos políticos, e que a elite de Corinto comparece e todo mundo quer fazer parte da elite. Ninguém quer ser da periferia, todo mundo quer ser da elite. Eu sei disso, mas não é para vocês. E eles vão repudiar vocês, vão criticá-los, vão chamá-los de loucos, de fanáticos, vão desprezar a ausência de vocês, serão ridicularizados, mas vocês alegrarão o coração de Cristo. Façam tudo para a glória do nome do Senhor. Paulo vai dizer, e aqui caminhando para o fim, de que nós não podemos levar ninguém a tropeçar por causa de qualquer conduta que nós tenhamos. Paulo olha para aqueles irmãos e diz, olhem para Cristo, e que nenhuma conduta seja prejudicada por causa da decisão e da vida de vocês. Tudo para a glória de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como diziam os reformadores, solo Christus, somente a Cristo, aquilo que agrada somente a Cristo. Bendito seja o nome da tua glória. Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa toda